Você curte filme de ação? Você curte filme com um psicopata aprontando todos? Curte o Idris Elba? Então respira fundo que tem tudo isso, tem muito mais estreando essa semana no filme Luther, O Cair da Noite. A Netflix liberou acesso pra mim, eu vou contar pra você o que esperar desse filme sem spoiler. O filme já estreou, inclusive, tá no catálogo da Netflix, ok? E no final tem ainda entrevista do Breno com o Idris Elba, o Andy Serkis, o diretor e o roteirista do filme. Porra, tamo chique pra caramba. Assista, bacana demais, galera. Vamos lá. Eu conheço esse homem. Tenho que fazer o que for preciso. Está me vendo agora? Eu estou me divertindo muito. Deixa o pesadelo vir. Porque eu estou pronto. As férias acabaram, agora não tem mais desculpa, hein? Bora fazer 2023 ser o ano que você vai ganhar grana alta de verdade. Por isso fica comigo nessa dica aqui, ó. É só se jogar com tudo no mundo da programação. Você pode começar agora aprendendo o pacote Full Stack da Dunk Code. São os 20 cursos mais completos do Brasil, num preço que tá bom demais, galera, para colocar você entre os grandes do mercado de programação. São mais de 2.500 aulas, milhares de projetos práticos, tem material de estudo, tem monitorias, as aulas são online e ao vivo e você pode baixar o app para aprender de onde você estiver. Daí você vai aprender a criar sites, aplicativos, sistemas, linguagem de programação, até desenvolvimento blockchain, né, para você criar criptomoedas. Tem ainda vários outros skills, como por exemplo inglês para programadores, produtividade, design para web, aplicativos, cursos bônus de graça para você. É coisa pra caramba. É pra virar um programador mais do que completo. Toda essa bagagem você leva pra sempre por um preço inacreditável. O acesso é vitalício pra esse e pros futuros cursos que entrarem no Full Stack. Imagina só, você nunca vai ficar desatualizado. Bora dar start em 2023 que o caminho da grana é a programação. Eu comecei minha fortuna assim, né? Então clica agora no link da descrição pra tudo que tem no pacote Full Stack da Dunk e começar o ano de verdade agora com a maior formação em programação do Brasil. Hey, Nestrantes, Peter aqui. Anota essa receita. Um serial killer, psicopata, lógico, o serial killer não vai ser psicopata, mas ele tá sempre um passo à frente aprontando bizarrice. Mas na cola dele tem um detetive casca grossa que não se importa em forçar os limites da profissão dele pra, porra, enquadrar esse bandido, pra pegar ele, né? Esse é o resumo da sinopse do filme Luther, No Cair da Noite. Tá aí a história, mas o que muita gente não deve saber é que Luther foi uma série britânica que começou em 2010, fez muito, mas muito sucesso na gringa. Pois é, e era ele mesmo, o Idris Elba. A série Luther é um suspense policial que teve 5 temporadas. Foi finalizada em 2019, ou seja, porra, é muito grande a série. É uma série muito conhecida, muito famosa. E na boa, se você tá por fora dessa série, presta atenção, eu falo sem medo nenhum de errar. Ela teve uma produção e um roteiro excelentes. Mas aí em 2018 a série deixou várias coisas em aberto e logicamente os fãs suplicaram pela continuação da série. O que foi feito então é esse filme que tá estreando agora na Netflix, Luther, O Cair da Noite, entende? A série acabou abruptamente e fizeram esse filme pra selar, né? Pra dar o carimbo do final. Explica pra gente um pouquinho mais aí, Peter. Bom, Luther, quem é o Luther? Luther é um detetive que você gosta dele de cara. Cara explosivo, ele vai até as últimas consequências. Tipo o Martin Briggs, entende? Ele vai nas últimas consequências mesmo que pra isso ele tem que jogar fora todas as regras. Exatamente, máquina mortífera. A série era muito hipnótica. Exatamente por isso acho que os fãs não podiam esperar nada menos do que a mesma coisa no filme, concorda? Tinha que representar a série, porque a série já era sucesso total. E se você ficou curioso pra assistir a série, dessa vez eu não tenho boas notícias não. Infelizmente, hoje a série Luther não tá em nenhum stream oficial no Brasil. Mas você sempre dá teu jeitinho pra assistir que eu sei, tá? Mas quem sabe com o sucesso do filme a série volta pros catálogos, né? Vai que a Netflix assume esse BO, né? Resolve continuar com a série. Vamos torcer, porque na boa vale a pena demais. Mas vamos falar do filme então, tá? Se vale a pena o teu tempo, se é tão casca grossa quanto a série foi, se dá pra assistir o filme sem ter visto a série. E no final ainda tem entrevista irada com a galera do filme, ok? Já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui você sempre fica atento no que tá acontecendo no mundo nerdístico, aliás, no multiverso nerdístico. Vamos lá. Primeira coisa é que se você se preocupou com o lance do filme ser a finalização da série e você nunca assistiu, né, as 5 temporadas de Luther, relaxa, não tem problema cair nesse filme de paraquedas. Você não precisa assistir a série, não. A história é muito bem contada, a história do filme. Dá pra entender tudo só assistindo o filme. Eu mesmo não assisti a série completa, né, assisti alguns episódios isolados. E sem enrolação, quando o assunto é o roteiro desse filme, ele é bom de verdade. Quem curte investigação, filme policial daqueles clássicos, sabe? Com vilão casca grossa que fica naquela perseguição de gato e rato, só vai. Além desse filme dar uma continuidade super digna pro que foi feito na série, a cereja do bolo com certeza é o elenco, né? Os atores.
Pra começar, da mesma forma que na série, o protagonista é ninguém menos que o Idris Elba, né? E só de eu falar isso não precisava mais nada, pô. O cara é casca grossa, o cara tem um toque de Midas, onde ele tá, a gente já confia que vem coisa boa aí. O que ele faz é ouro, geralmente o filme que ele tá é ouro. Aliás, o Idris Elba já ganhou o Globo de Ouro com esse papel do Luther, ok? Na série dele. Pra quem não sabe, o Globo de Ouro é o Oscar da TV. Então você imagina o nível, fora outros prêmios também que essa série já ganhou. Então não é surpresa eu dizer que ele deu um show mais uma vez com esse personagem, tanto na carga dramática, como ele sempre faz na série dele, como ele sempre fez, quanto nas cenas de ação. Ou seja, o que eu quero dizer é, o que fez ele ganhar o Oscar da TV, que é o Globo de Ouro, que foi essa carga dramática, foi a atuação dele, tá repetido no filme. O personagem que ele faz, o Luther, é um sujeito intenso, tipo, em todas as cenas, tá sempre lá com sangue nos olhos. Você torce por ele quando ele tá na vantagem, quando ele tá na desvantagem, você torce por ele quando ele tá batendo, quando ele tá apanhando, e principalmente pela inteligência dele. E com um herói desse calibre, nada mais justo que um vilão à altura, certo? E galera, que vilão, presta atenção. O David é um vilão daqueles que deixa a gente tenso, sabe? Aquele vilão que tu fica acompanhando, caraca. Tu pensa assim, porra, onde que vai chegar isso? Até onde? Qual o limite desse cara? Não tem limite. Se você se colocar no lugar das vítimas dele, você vai ter calafrios na espinha. Porque, verdade seja dita, a gente adora odiar um vilão ameaçador de verdade. Aquele vilão que a gente tem raiva, que a gente quer ver, porra, ele sendo destruído, despedaçado. Você sabe disso, tipo o Joffrey, né? A gente gosta de que uma obra tenha um vilão desse. E quanto menos escrúpulos ele tiver na história, melhor. Porque fica mais bacana aquela vingança que a gente sente, né? Esse cara é assim. E pra melhorar ainda mais, o vilão é interpretado pelo Andy Serkis. O Smeagol, my precious, é ele mesmo. E também fez o Alfred no último filme do Batman. O Snoke na última trilogia Star Wars. Na boa, esse cara, tipo, ele é mito em... Eu ia falar Star Wars, ele é mito em Hollywood. O cara é muito conhecido lá. Agora imagina o Andy Serkis interpretando um vilão à altura de um mocinho do tipo o Luther, que é vivido pelo Idris Elba. Tem como dar ruim? Fala sério, tem que se esforçar muito pra dar ruim. Porque as chances de ser casca grossa são altas demais. E nesse ponto, o filme não me decepcionou de verdade. Ah, você tá falando bem porque você recebeu o filme antes. Não, não é isso. Nada disso. Comigo não tem essa. Já falei mal de filme que eu recebi convite antes. Eu nem precisava falar que eu recebi o convite, né? Eu tô trazendo pra vocês o review depois, a hora que o filme já estreou. Eu já descasquei títulos aqui que eu recebi prévia antes. Quem já tá aqui há mais tempo sabe exatamente o que eu tô falando. Presta atenção. O que eu mais gostei nesse filme é que o protagonista não é aquele cara infalível, sabe? Daqueles que terminam o filme sem nenhum arranhão, sem nenhum fio de cabelo fora do lugar, sabe, que se sai bem em todas as estratégias dele. Nesse ponto, o filme é bem pé no chão. E isso ajuda a gente a torcer ainda mais pelo Luther, porque a gente vê, pô, o cara não se dá bem em tudo quanto é situação. Ele se dá mal também, então a gente tem que torcer. Do outro lado desse fio, a gente tem também um psicopata quase imparável. E o modo dele fazer as vítimas dele é insano. As motivações desse vilão podem até ser um pouquinho controversas, né? Acho que sempre motivação de vilão é controversa. Mas quando a gente vê que ele tá lá só pelo caos, pela baderna, tipo, como psicopata mesmo, a gente aceita as decisões dele, entende onde eu quero chegar? É aquele psicopata que quer causar, quer ver a obra dele impactando as pessoas, quer ver todo mundo com medo dele. É essa a motivação dele. Fora isso, ele tem uma confiança extrema nele mesmo, nos métodos dele. O cara acha que é infalível. Eu não vou contar o que ele faz aqui, mas grava isso. Se ele te escolhesse, você ia gelar. A trama do filme em si, ela é muito bem construída, tem vários altos e baixos, tem momentos de pura agonia, perseguições muito boas, combates físicos, torturas mentais, conflitos éticos. Nesse ponto o filme equilibra tudo muito bem. Então é um filme perfeito, Peter? Não, né? Difícil um filme chegar na perfeição. Eu já vi vários filmes perfeitos, né? O Sonho de Liberdade, Espera de um Milagre, são filmes perfeitos. No caso do Luther, o final é previsível. Já vou largar o sincerão aqui. Não é ruim, mas você meio que já esperava por aquilo, né? Você espera por aquilo acontecer. Outra coisa que me incomodou um pouquinho foram algumas cenas muito escuras. E eu sei que também incomoda muita gente isso, principalmente eu, que acho que todo mundo já sabe que eu tenho glaucoma, pô, enxergo tudo muito escuro naturalmente, né? Nesse momento agora tem duas luzes aqui na minha frente, gigantescas, e nem me incomoda tanto, tão escuro que pra mim é. Imagina um filme escuro. Mas nada disso estragou a minha experiência e muito menos invalidou o filme pra mim. É só uma questão de detalhes mesmo, pra mim foi só detalhes. No geral, Luther foi um filme que conseguiu me prender. Me entreteve do início ao fim, fiquei lá do início ao fim. Não tem aquela coisa de piadinha fora de hora. Sabe um filme redondinho, todo certinho na missão? Pois é. E parece até absurdo eu dizer que tem final com cara de final. De vez em quando até aparecem alguns filmes abertos,
pra gente ficar na expectativa. Mas, porra, não deixei na expectativa, o que a gente fica mais frustrado, porque, pô, a gente queria ver um final. Luther tem final sim, mas deixa uma fresta ali na porta entreaberta pra uma possível sequência. E eu tô querendo que ela se realize. Eu tô querendo que tenha continuação. Será? Pra completar, o Edris Alva falou com a gente, o Andy Serkis também. E agora eu vou deixar vocês com o Enet perguntando direto pra galera do filme. Fica aí. Hi, I am Bruno from A Nerd, and how are you guys doing? Very well, thank you. Nice to meet you. Amazing. It's such an honor to be here with you guys, honestly. I'm super happy. And I want to know, how was that process? Because you guys had a TV show, TV series, and the last episode was in 2019. How was the process of continuing? Who reached each other first? How did you guys, right after the TV show ended, where you guys are like, let's do a movie? The strange truth is, Jamie's got a better answer to this than I do. My last day on set on season 5, Idris and I had been talking about a movie as a kind of potential idea for many years. My last day on set, I said goodbye to Jamie. I was walking with Idris towards his trailer. And again, we start to talk about the movie. And as Idris opened the door of his trailer, I went, he escapes prison to solve a crime. So really the process began from season 5, and there was never a gap. The conversation was ongoing. We never stopped talking about it or thinking about it. I want to thank you guys so much, and I know there will be a continuation. From your mouth to God's ear. Yes. How are you? Oh, I am amazing. Honestly, I told my friends I'd be here with you guys, and they didn't believe. So, see you guys. I'm with them now. So, I want to start with you, Idris. How was coming back to interpreting Luther? Because I know I told the director and the writer, and they told me that right after the TV show ended, he told you already that he wanted to continue as a movie. How was that? Were you like surprised, or were you ready for it already? I've been ready for it. We've all been, a little bit, sort of confident that this was going to happen. And when it did happen, it was just a jubilant moment. It was just incredible. But then, of course, the real work kicks in. It's a much more difficult thing to make than the TV show, based on its scale and trying to keep it grounded with the original, but at the same time, elevating it to a sort of different landscape. So all of these things, made it work, but it was enjoyable. We got to bring, Andy Serkis and Cynthia to come in and, embody new characters into the world, and that just elevated everything to the next level. So it felt very good, to be honest. How was it for you being such one of the, I'm guessing that this is probably one of the most cruelest and evil villains that you have ever performed. Am I right? He's definitely up there with And how was that for you? Did you need therapy for that, or did you just come home after that and we're like, no, I'm okay with my family? You do have to kind of dive deep, actually, and question who you are when you're playing a character like this. That's partly why I took it in a way. Part of me was like, I'm not interested in playing this role at all. It's just too despicable. But then I thought, no, that's my job as an actor. Is to actually, this is a great debate that can come out of this, and the question of how much responsibility we've handed over to computers and technology, and how willingly we do that. So I always see David as not just the only villain of the piece, that we're all culpable, we're all part of the machinery that he uses to manipulate and shame. That that we're all complicit in that to a certain extent. So I think as I've got older and I played a number of villainous roles, if you like, and when you, as we do, have families and other things going on in our lives, you have to be able to, at some point, be able to compartmentalize it and move on to the next thing, rather than just living inside the character all the time. I also want to ask, so you guys had this like fight scene. Was there any mistakes recording? Did you guys get hurt, punch each other? I don't know. I think I hit you in the face a couple times. You got me a few times, yeah. No, he's very powerful. He's an incredibly powerful and a kickboxer too. And the worst bit for me was just before we were going into each take, and Idris would do this thing where he's like, kick the wall like really hard, and I'm like, oh no, here we go. I was just trying to get my adrenaline. Andy famously is very physical actor, very good at using his body in a real instrumental way. So I just knew that Andy was going to go at it, and I felt because of the nature of the type of fighting
in Luther, which feels real and messy and not tidy, you know, we had to really commit. Thank you guys so much. I guess that's it. And I know there will be a continuation. Maneiro demais, né, galera? Você tá afim de assistir Luther? Tá no catálogo da Netflix já, estreou dia 10 de março. Então separa a pipoca, vai lá assistir, ou comenta aqui embaixo se já assistiu. E se você assistir, volta aqui depois também pra comentar. Tô olhando os comentários. Só pra te lembrar que tá aqui embaixo o link do pacote Full Stack. E também tem o link pro canal da Dunk Coach. Lá tem um monte de aulas grátis pra você aprender a programar. Bora começar isso agora, hein? Obrigado por esse vídeo. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho. Sempre te informando, logicamente dentro do possível, do que a gente consegue fazer. Mas a tua inscrição é o que move a gente nesse universo nerdista que a gente ama tanto. Tá aqui no sangue, galera. Obrigado de coração por isso. Espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui!